Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade. Eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moré André Klein Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno. A instrução do Eterno, dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, onde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos. A gente vai descobrir o porquê. Nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então, eu indico esse mapa cabalístico. No Novo Testamento é feita uma profecia. Então, veja, no Evangelho de Lucas 21, 5 ao 19. Não admireis dessa coisa. Dia virão que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Olha, aqui nós fizemos uma construção de que pedra não ficaria o quê? Pedra, isso é em relação ao templo, sobre pedra. Isso aqui significa que não ficou pedra sobre pedra, não é? As pedras saíram, não ficou nenhuma, tá vendo? Ó? Nenhuma pedra sobre nenhuma pedra, ó. Isso é muito simples de entender, ó. As pedras não estão uma sobre a outra. Preste atenção o que aconteceu aqui no Templo de Jerusalém, né? Porque a profecia era sobre o Templo de Jerusalém, não é? O que nós chamamos de Beit Hamikdash, não é? Aqui tem o quê? Pedra sobre? Pedra. O que foi falado lá em Lucas? Que não ficaria pedra sobre? Pedra. Quer dizer que não haveria nenhuma construção. Isso significa que esse profeta é o quê? Um falso? O que ele é? Tá vendo aí? Ó, ele é um falso profeta. Olha as pedras sobre pedra. O que foi falado lá? Não ficaria pedra sobre pedra. Quando nós chegamos no capítulo 1 de Lucas, vamos olhar aqui também, aqui, ó, tendo pois muito impedido por ordem da narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio, que foram ministros da palavra. Parece-me bem também convincente descrevê-los a ti, ó Excelso Teófilo, por ordem já havendo me informado minuciosamente de todos desde o princípio. Ele foi, pesquisou, para que conheças a certeza das coisas que já estão informadas. Aí ele vai te narrar aqui, ó, existiu no tempo de Herodes, um rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Araão, e o seu nome era Isabel.
e eram ambos justos perante Deus, andando sem apreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu, exercendo o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte de entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão e de povo estava fora orando às horas do incenso. Um anjo do Senhor lhe apareceu, posto de pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, o turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas os anjos lhe disseram a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, lhe dará um filho e lhe dará o nome de João. Então aqui a gente vê que é o profeta, não é? O profeta que diz que não é profeta, que é o João, que é chamado de João Batista, não é? Por que ele não é profeta? Porque lá na frente, JC vai falar que ele é Elias, quem quisesse crer que cria, e o problema é que Elias, ele virou um anjo e ele não podia reencarnar, então ele não podia ser Elias, não é? Tanto é que na própria cruz lá, eu falar dele, ele Sabamacatane, é escrito errado lá a coisa, mas que ele estava chamando por Elias, não é? Veja. E depois, no próprio Evangelho, vai aparecer Moshe e Elias ali conversando com JC, e os apóstolos até queriam fazer uma tenda ali, 2 tendas a mais, etc. E aí a gente fica aqui perguntando como que se deu essa história de Elias, ou ele era um anjo, ou como é que estava a coisa ali, a coisa é muito misturada. E diz aqui: terá prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, ele será um nazireu, e será cheio da presença divina desde o ventre da mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel, veja, muitos dos filhos de quem? De Israel, a Hashem, é o que diz aqui. Ele irá adiante dele no espírito, na virtude de Elias. Veja, aqui eles já botaram que não é mais Elias. No texto lá de Malaquias fala que é Elias, não tem nada a ver em virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o filho de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora, é lógico que aqui tem partes de verdade, porque realmente Elias viria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não ferisse a terra. Isso está em Malaquias. Só que Jesus diz, sabe o que Jesus diz? Ele diz: não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer guerra, eu vim trazer o quê? Espada. Por isso, dentro de uma casa, o pai ficará contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra. Todo mundo conhece esse texto, não é? Não precisa a gente ler, todo mundo conhece, né? Então veja, é o contrário. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo, o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te dar essa alegre nova. E eis que ficarão mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas aconteçam. Veja, o cara foi castigado, né, por fazer um trabalho ao eterno, ele ficou mudo. Aqui já é uma questão estranha. Porquanto não creste nas minhas palavras, que o seu tempo hão de se cumprir. A mesma coisa acontece com Sara, e Sara não ficou muda, porque Sara se riu e etc. Olha. E o povo estava esperando, não é, Zacarias, e maravilharam-se que tanto se demorasse lá dentro do templo. E saindo, não lhe podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu por 5 meses e se ocultou, dizendo: assim fez o meu Senhor no dia em que atentou a mim para destruir o meu pobre entre os homens. Não se sabe por que ela tinha que se ocultar 5 meses. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Essa cidade não existe e nunca existiu, segundo relatos dos estudantes da geografia ali da geografia de Israel. Aí veja, uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. Veja, a gente já viu essa questão lá, que não existe essa palavra virgem, que é a palavra betulá, onde está escrito que o menino nasceria, e o menino já tinha nascido lá. Aqui eles já trouxeram um texto para cá e colocaram aqui.
E aí diz, entrando o anjo onde ele estava, disse, salve agraciada do Senhor, é contigo, bendita és tu, mulher. E vendo ele, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa, né? Ela que se turbou, né? Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que o teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome aqui de Jesus. Esse nome nem existe. A letra J tem 400 anos que foi criada. Acho que é mais nova que o Brasil. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Veja, ele será grande, chamado Filho do Altíssimo. O Deus lhe dará o trono de Davi. Ele nunca reinou sobre Israel, tá? Nunca foi aceito. Que era seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Né? Isso nunca aconteceu. Olha só. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo, veja, trazendo aquela ideia de nascimento virginal. E aí por que a gente fala com tanta coerência e com tanta exatidão? Porque as duas árvores genealógicas estão erradas. Né? Tem lá no nosso canal essa aula. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito do Santo, né, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também, também o Santo que irá te nascer será chamado Filho de Deus. Qual a ideia aqui? O sincretismo, porque nunca existiu isso que Deus ia deitar com nenhuma mulher de Israel, isso era uma história grega, porque tinha Zeus, que se relacionava com as humanas, e aí nasceram Hércules e outros semideuses. Né? A gente está cheio dessas histórias dentro do panteão grego de deuses, ou seja, o Zeus era um homem, e todos os deuses gregos eram deuses com sentimentos humanos, tinham ira, ódio, desejos sexuais, aquela coisa toda. Então, o seu reino não terá fim, né? Nunca que ele reinou sobre o povo de Israel. Disse Maria ao anjo, como se fará isso, veja que não conheço o homem, né? Ou seja, para criar aquela ideia que ele nasceu diferente. Respondendo o anjo disse, descerá sobre ti, né, a virtude do santo, e esse menino será chamado Filho do Altíssimo. Eis que Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e esse é o 6º mês para que ela era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a palavra do anjo, ausentou-se dela. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E ela entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha soltou no seu ventre. Isabel foi cheia, não é da presença divina, e exclamou com grande voz, e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me, a mãe do meu Senhor? Ou seja, ela lá, Isabel, não é? Já sabia, João já tinha conhecido, né? E a Maria foi lá falar isso. Pois eis que chega aos meus ouvidos a voz da tua saudação. A criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado é o que creu, pois hão de cumprir as coisas da parte do Senhor que lhe forem ditas. Disse então Maria, minha alma engrandece a Deus aqui, né? O meu espírito se alegra em meu Salvador. Aí, por quê? Atentou na baixeza da sua serva, pois desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Por isso que existem os cultos a Maria dentro da Igreja Católica. Porque me fez grande coisa, poderoso e santo é o seu nome, a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. E o seu braço agiu valorosamente, né, dissipou os soberanos no pensamento de seus corações. Não dá para entender esse negócio aqui, mas depois dos tronos dos poderosos e elevou os humildes, né? Encheu os bens dos famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, aonde que esse livro auxilia Israel, né? Recordando-se da sua misericórdia, como falou nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz a um filho.
E seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que no 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, que era normal, né, o nome do pai. Respondendo a sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disseram: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram-lhe por aceno o pai como queria, né, que ele estava mudo, né, e que lhe chamasse assim também. E pedido ele uma tabu e escreveu dizendo o nome de João. Veja, a mesma cópia que eles queriam fazer lá com Isaías, só que o menino já tinha nascido lá, tá vendo? Então escreveram. E todos se maravilharam, e logo a boca lhe abriu, e a língua se lhe saltou e falava louvando a Deus. Quer dizer, o cara pensou você ficar mudo um tempão, né? É coisa muito louca, né? E veio sobre ele todos os seus vizinhos, em todas as montanhas de Judéia foram divulgadas essas coisas. Ó, todo mundo ficou sabendo. Tá vendo? Todo mundo ficou sabendo. E todos os que ouviam a conservaram em seus corações, dizendo: quem será, pois, esse menino? A mão do Senhor estava entre ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio da presença aqui e profetizou, dizendo: bendito é o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu quem? O povo de Israel, seu povo, que a gente sabe que não aconteceu. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Veja, isso nunca foi falado pelos profetas. O que está escrito aqui? Ó? Como falou pela boca dos profetas, desde o princípio, para livrar quem? Livrar dos nossos inimigos e de todos que nos odeiam. O que aconteceu com o Novo Testamento? Foi implementada a ódio aos judeus. Vocês podem ver lá no canal, o Novo Testamento é um livro anti-judaico. Aqui já é mais uma falsa o quê? Profecia. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos rodeiam. Para manifestar a misericórdia aos nossos pais. Lembrar-se da sua santa aliança. Lembrar do quê? Da Torá. A misericórdia de quem? Dos patriarcas. E do juramento que jurou Abraão, a nosso pai. Tá vendo? Que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos libertados das mãos dos nossos inimigos, o que não aconteceu. E serviríamos sem temor. O que mais aconteceu na história é que o judeu teve que se esconder a Torá. E aí, diga, o que eles tentaram fazer? Não deixar pedra sobre os escritos judaicos. Queimaram Talmud, queimaram Torá, tudo que podia revelar no futuro essa mentira, eles queimaram. Então, veja, vamos vendo aqui que nada foi construído dentro disso, porque a Torá foi perseguida 70 anos depois de tudo isso, porque os livros do Evangelho não foram escritos ali. Eles foram escritos 70, 80 anos depois. Como que a pessoa ia lembrar de tudo que falou? Veja, então Israel foi destruído, que teve ali a morte de 1 milhão de judeus. A gente sabe que teve Simão Bar Kokhba. Simão Bar Kokhba criou uma guerra para livrar Israel, não é? O JC já tinha passado a história, ele não conseguiu tirar Israel. Na verdade, ele defendia mais os romanos do que o povo de Israel. E o povo viveu, nessa época, com talvez o maior dos temores, porque eles foram presos, 1 milhão de judeus e mortos. Veja, e diz aqui: serviremos sem temor em santidade e justiça perante todos os dias de nossas vidas. Aqui, isso aconteceu? Não. Pesquise na história. E o menino será chamado profeta do Altíssimo, porque ele há de ir na face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Pelas entranhas do quê? Da misericórdia. Veja, não houve misericórdia com o povo de Israel, e isso já está lá no livro de Obadias, como a gente leu. Com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir nossos pés pelo caminho de paz. Isso não aconteceu. E aí existe outro problema. Veja, que eu já tinha citado para vocês. Não penseis que vim trazer a paz à terra.
Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E aí ele vai falar, quem amar mais seu pai ou sua mãe do que a mim não é digno de mim. Por quê? As pessoas chegavam e falavam assim, você está falando isso aí, mas nossos pais falavam da Torá, né? Por isso que um lado de Torá, como é que pode isso? Ele fala, ó, ou você acredita no que eu estou falando aqui, ou você acredita no que eu estou falando, ou então, não é? Você não é digno de andar comigo. Tem que deixar isso aí tudo para trás. Esse negócio de Torá agora é um novo mandamento. Então veja. E aí o menino crescia, né, enristecia espírito, e ele esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Aí aqui a gente sabe que vai ter outras partes do evangelho que vai falar que ele foi para o Egito, ou que ele ficou lá no local. É uma coisa, né? Aqui diz que o menino foi para o deserto. Então ele ficou no deserto até o momento que ele ia se apresentar ali. Muito bem. De fato, é complexíssimo, não é, entender tudo isso. Veja, o menino que veio para trazer paz trouxe guerra, não é? O menino, um João fala, não, eu vim trazer o coração do pai para o filho, e aí a gente vai fazer aqui realmente um local de paz. O outro, aí imagina, o Salvador, e acontece outra coisa. Veja, vamos só, para a gente acabar de construir aqui existe o Taná, a gente já viu os 24 livros da Torá, que não podia ser aumentado e nem diminuído, não é? E a gente vê que nesse livro, aqui vai existir, aqui entre os profetas, não é? Malaquias. Os livros aqui estão em erro, né? Então, alguns são organizados de forma diferente. Ele diz aqui uma coisa muito séria, né? Primeiro, Deus fala que ele não mudou. E é por isso que nós não morremos, porque ele é misericórdia sempre, que a Torá também não vai mudar. Ele não muda. Depois ele fala aqui, desde o dia de vossos antepassados, vocês se afastaram de quem? Vocês se afastaram, veja só, da minha Torá. Vocês não mantiveram as minhas leis de pé. Ó, diz aqui, ó. Lembrem-se, quando termina a Torá, ó, Zekaru Torat, né? Lembre-se dos ensinamentos do meu servo Moshe. Tá vendo? Aqui tem um vai bem grandão, ó. Existe letra, essa aqui vem lá do mundo de Biná, né? Que ordenei aonde? Em Horebe. É lá que foi ordenado, com leis e estatutos para todo Israel. Então devemos lembrar da Torá, isso no último livro, né? E eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o terrível dia de Deus, né? É o que diz aqui. E ele reconciliará os pais com os filhos e os filhos com os pais, né? Para que quando eu vier não fira toda a terra com total destruição. Poxa, não tem para onde correr. Você aqui está mandando que você mantenha a Torá. E está falando que Elias é que vai vir mostrar o profeta, o Salvador, nesse nível mais peixe. Não é o contrário. No Novo Testamento é o JC. Não, vocês têm que crer que esse é João. Mas todo mundo já não sabia? Todo mundo está escrito lá, todo mundo já sabia, todos os montes. Todo mundo já estava esperando isso acontecer. Aí quando chegam para ele, perguntam, e aí, cadê Elias? Você não é o profeta, o Mashiach? Cadê Elias? Ele fala, ó, se vocês quiserem crer, Elias é o profeta, porque Elias era um profeta. Se você vem, mesmo que vamos lá encaixar, veio na força de Elias, ele era um profeta. E ele fala que não, que ele não era profeta. Mesmo vendo toda essa situação que aconteceu, né, eu tenho aqui um estudo, acho que breve sobre isso, Elias e João, ele vai mostrar que Elias, não é, Elias ou João, que Elias, ele não, de forma nenhuma, não é, ele tinha, isso tudo aqui é bem complexo, deixa eu ver aqui, aqui ele tem uma construção direitinha e tal, mas a gente vai ver aqui, Malaquias a gente já viu, e aqui, ó,
vai dizer aqui que entre os nascidos de mulher, não é? Não tinha ninguém maior do que João Batista. Né? Ó, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Quem fala isso? JC. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, quer dizer, João Batista era maior do que o próprio JC, porque JC tinha nascido de mulher, mas ele era mentiroso, porque ele falava que ele era o filho do homem. Ué, ele era filho do homem ou era filho de Deus? Quem não já leu? Eis que o filho do homem, né, e o filho do homem, não é isso? Tem uma coisa errada aí nessa coisa. Não é não? Aí, Verdade. então veja, ó, ele era filho da mulher, ele não tinha que falar que era filho do homem. Que filho do homem? Veja, todavia o menor do reino dos céus é maior do que ele, desde o dia de João Batista até agora. O reino dos céus foi tomado à força. Quando que o reino dos céus foi tomado à força? Nunca. E os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei só podiam ir até João. Então, eles profetizaram somente até João, quando na verdade fala que foi até Malaquias. E se vocês quiserem aceitar, este é Elias, que havia de vir, aquele que tem ouvido ouça. Quer dizer, ele botou João como Elias. E João, ouvindo do cárcere, diz aqui agora em Mateus, falar dos feitos do JC, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos os outros? Ué, o pai dele lá atrás não tinha já ouvido? Já não tinha ouvido? Já não, todo mundo já não tinha escutado? Como é que agora Elias entrou em parafuso e não sabia mais? E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem os coxos andam e os leprosos são limpos. E os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados próprios. E aos pobres é anunciado evangelho. Que evangelho? Deixa eu só concluir, tá bom? Que eu deixo você falar. Então veja, qual evangelho se não existia evangelho se foi escrito 80 anos depois? Esse foi o testemunho de João Batista, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem ele era. Ele confessou, não negou e declarou abertamente: não sou o Messias. Então ele era o maior, nascido de mulher, mas ele não era o Messias. Existe até um ramo na Igreja Católica que fala que quem é o Messias é João e não o Jota, né? Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não, eu não sou. É o profeta? Ele também respondeu: não. Meu Deus do céu. Se o cara está envolvido com a Torá, hoje você pega o Baal Hassulam fala: eu sou uma chispa da alma ali do nosso Arizal. Então ele reconhece que ele tem a chispa do Arizal. Como é que um profeta desse tamanho, ele não é profeta, ele não fazia profecia, e ele disse que não era. Ou seja, ele contradisse, não é o que o próprio Jota falou dele, que ele era. Sendo que tudo isso tinha acontecido, não é? Lá atrás, veja ainda. Né? Na nova versão, não é? Internacional, português, NVI. Então Jesus veio a Galiléia e Jordão para ser batizado por João. Porém, tentou impedi-lo, dizendo: ele precisa ser batizado por ti, e tu venhas a mim? João perguntou isso. O Jota respondeu: deixe-me por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. E toda a justiça? Aonde na Torá fala que você tem que fazer um batismo para cumprir justiça? Veja, a questão de mikvê é mensal. A mikvê pode ser até diária. Depende do que a pessoa quer fazer, mas é um rito para a mulher após a sua nidá. Que história é essa de batismo? Até porque vai contradizer o bandido lá da cruz. Porque o Jota falou para ele: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não foi o que ele falou? Mas como que ele ia estar no paraíso se depois ele se apresentou lá aos discípulos? Ele ficou ali, acho que 40 dias ainda, né, ensinando as pessoas antes de subir, etc. Como é que o bandido ia encontrar com ele no céu? E aí você pode falar: pô, Moré, mas o cara é multi-homem, né? Não tinha aquele desenho do Aquaman?
Então o cara é multi-homem, o cara tá aqui, tá ali, tá. Pô, mas espera aí, quando o cara vai tocar nele, ele fala, não toque em mim porque ainda não subi aos céus ao meu pai, não é isso? Maria André tá mentindo aqui? Ou não tem isso no Novo Testamento? Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João, porém tentou impedi-lo dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Ele já não se conhecia desde criança? Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Que justiça? Nenhuma justiça tem nada a ver com Miquivê. Miquivê, sobre a análise do judaísmo, é um rito. Para Torá, para Cabalá, é outra coisa. Pode ser tomar um banho, fazer um Miquivê, é até bom, né? Todo dia a gente faz Miquivê. Veja. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu uma pomba descer, não é? Pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. O problema aqui agora é que a gente tem que dar um pulo para o livro de Romanos. O que está escrito no livro de Romanos? Vamos olhar aqui então. O livro de Romanos, acho que no capítulo 1 ou 2, eu não lembro muito bem, ó. O livro de Romanos diz uma coisa muito interessante. Já Paulo, servo do JC, chamado de apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele não podia ser chamado de apóstolo, porque apóstolos são aqueles que caminharam lá com o JC. Ele não pode ser apóstolo. Foi daqui que saiu essa história de apóstolo. No qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Declarado filho de Deus no poder, segundo, né, a manifestação espiritual aqui pela ressurreição dentre os mortos. E diz aqui, porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, né, porque suas coisas invisíveis desde da criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para que fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram Deus, nem lhe deram graça antes dos seus discursos de desvanecer em seu coração, insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos, e mudaram agora de Deus, corruptível na imagem de homem. E aí você pega lá o JC, que é o quê? Um homem. Mudaram a imagem de Deus num homem corruptível. Olha aí. E de aves, tá vendo? O que desceu lá sobre o JC? Uma ave. Não é? E de quadrúpedes, está vendo? Porque é o bezerro de ouro. E de répteis também, conforme lá na história de Tamuz, no capítulo 8 de Ezequiel. Faça as ligações, veja. E aí vai dizer aqui, porque também Deus entregou a concupiscência dos seus corações e imundície para desonrarem seus corpos entre si. E aí aqui vai surgir, né, um ataque contra o homossexualismo. Pois é verdade de Deus e mentira. O que eles transformaram? A Torá de Deus. E aí como é que eles não conseguem ver isso, né? E eles honraram e serviram mais quem? O JC, que disse a criatura, tá vendo? Mais do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Por isso que Deus os abandonou as paixões informes, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. A gente vai falar contra o lesbianismo. E também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram com a sensualidade uns para com o outro, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E aí vai continuar. Agora, o fato é que aqui, meu Deus do céu, onde se tem mais problemas sexuais é dentro da igreja. Por que eu digo mais problemas? Porque lá é que fala contra essas coisas. O mundo aqui fora, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Ou, na verdade, ninguém pode fazer o que quer. Mas as pessoas têm os seus desejos e eles são dados por Deus. Mas é dentro da Igreja Católica, do próprio cristianismo, que se tem mais homossexualismo e pessoas enrustidas. É ou não é? Então, o fato aqui é que a gente tem um problemão aí. Vamos continuar, então, aqui para a gente entender mais o fato que a gente está falando aqui. Veja, aqui eu busquei lá um fator, não é? Aqui em 2 Reis, né,
vai falar sobre a questão de Elias. Enquanto eles continuavam andando, conversando, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo apareceu de repente e separou os dois, um do outro. Elias subiu ao céu em um redemoinho. Elias, ele não morreu. Por isso é que ele não pode reencarnar, tá entendendo? Ele não pode reencarnar porque ele não morreu. Lá no Novo Testamento mesmo vai falar, e eis que agora eu vejo Elias e Moisés aqui, vamos montar uma cabana. Quem fala isso? Os apóstolos. Né? E tem mais problemáticas, porque quando o Judas está com eles lá, ele fala que os 12 julgarão as tribos de Israel, só que o Judas trai ele, né? Ou ele trai Judas, porque ele sabia, Judas era um ser humano, e aí ele bota a mão lá no pote, lá enfia o Satanás dentro de Judas. Amigão, hein? Queria ter um Moré assim, não, que vai botar a mão na concha ali contigo, cheio de demônios. Isso era Moré, não era? Porque você roubou do tesouro dele, traiu, mas se Judas não tinha cumprimento, né? O que vai ser tudo falado ali. Mas ele não veio para morrer mesmo? A coisa é muito doida. Mas vamos lá. Veja aqui, Mateus 10. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. A gente já leu isso, né? Isso aqui eu já fui falar, né? Sobre inimigos. E aí termina aqui, veja. Moisés veio fazer o quê? Ensinar a Torá. É isso? E Devarim 18:11 diz, do meio do teu povo, do teu Deus, o Senhor te suscitará um profeta como eu. E é ele que você deve prestar atenção, igual a Moisés. Moisés é chamado de um homem mais humilde, não é? De toda a terra. Um homem que trouxe a Torá em vários níveis de entendimento. E assim a gente sabe que Moisés, no nível mais profundo, é um sistema espiritual. Não tem nada a ver com a história de um homem nesse mundo. E, basicamente, é isso.